Olá pessoal, tudo bem? Sou Fabiana, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou ministrar uma aula de literatura para vocês, com enfoque na primeira fase do modernismo e interpretação das obras de arte de Arnita Malfatti e Tarsila do Amaral. Aqui temos a obra A Negra, de Tarsila do Amaral, e Arnita Malfatti, A Boba. Então, para a gente começar, eu vou contar um pouquinho da história do modernismo no Brasil e como ele teve início. Então, o modernismo teve início aqui no Brasil no ano de 1922, quando aconteceu a Semana da Arte Moderna, em São Paulo. Os artistas marcantes dessa primeira fase foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpecchia, Tarsila do Amaral, Arnita Malfatti e Manuel Bandeira. Aqui o cartaz da Semana da Arte Moderna, que foi sem dúvida um marco para os poetas da primeira fase modernista. Este movimento era voltado para a cultura política, social e cultural do país e acontecia na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, e representou a liberdade da arte em relação ao conservadorismo. Aqui, um pouco da história que deu início ao modernismo no Brasil. Então, o modernismo no Brasil aconteceu através de um processo de industrialização, que desencadeou o poder aquisitivo maior aos brasileiros e se impulsionou para que os filhos dessa nova burguesia pudessem ir estudar em países estrangeiros, onde já acontecia um processo de revolução na arte. As características da primeira fase do modernismo foram o rompimento com as estruturas do passado, uma linguagem coloquial, a valorização do índio brasileiro, nacionalismo fanista exagerado e utópico e um caráter revolucionário. Aqui nós temos a principal representação da arte feminina no modernismo na primeira fase, que foi Tarsila do Amaral e Arnita Malfatti. Essas duas artistas foram de grande relevância na primeira fase do modernismo no Brasil, elevando o papel da mulher como agente transformadora e vivencialista da realidade daquela época. Em seus quadros, procuravam expor o cotidiano das pessoas, principalmente das mulheres, que passaram por transformações na sociedade. Se antes eram somente retratadas, pintadas, mulheres com poder aquisitivo maior, mais alto, agora a proposta era de revelar a mulher do cotidiano comum a todos, como as lavadeiras, as damas, enfim, todas as muitas faces das mulheres do cotidiano, seja social, étnico ou racial. Vamos falar um pouquinho agora sobre Tarsila do Amaral, que foi uma pintora e desenhista, e suas obras sofreram influência das vanguardas europeias, principalmente pelo cubismo, que é um tipo de arte que aplica formas geométricas em suas obras, e também o expressionismo, que em suas obras evidencia imagens deformadas e caricaturas e cores mais intensas. Assim, Tarsila oscilou entre as duas técnicas, aplicando-as em pinturas que caracterizavam a realidade brasileira. Embora não tenha participado da Semana da Arte Moderna no Brasil, ela foi um nome muito importante na defesa desse movimento, e suas obras atravessaram 3 fases, denominadas pau-brasil, antropofágica e social. Aqui nós temos a principal obra dela, que é a Abaporu, de 1928, que é a obra mais conhecida, que foi da fase antropofágica, foi quando a artista pintou essa obra, E o nome dessa obra é uma junção das palavras tupis, aba, que significa homem, pora, que é gente, e u, que é comer, significando então homem que come gente ou antropofágico, aquele que se alimenta de carne humana. Essa obra foi idealizada e pensada na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva, e a figura representa grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina. Expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. Tarsila deu esse quadro de presente ao seu marido naquela época, Oswald de Andrade. A obra deu inspiração ao escritor para que ele fundasse o Manifesto Antropofágico, de 1928, que tinha a intenção de fundar uma cultura verdadeiramente nacional. Temos aqui também outra obra dela muito importante, que é Operários, obra que simbolizou o período de industrialização no Brasil. Nessa fase, essa obra foi pintada na fase social da artista, quando se teve grande simbologia do período de industrialização no Brasil, que era marcado pelos imigrantes que vinham principalmente para a cidade de São Paulo, que era uma classe em crescimento, mas que ainda era pouco valorizada e sem muitos direitos.
Essa obra social da Tarsila voltou o olhar para a parte social do Brasil, as desigualdades, as opressões e o capitalismo industrial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Anita Malfatti, que foi uma artista de muitas faces. Foi pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora. E estudou fora do país, onde teve a oportunidade de aprofundar mais seus conhecimentos sobre a pintura. Quando voltou ao Brasil, juntou-se com outros artistas que tinham ideias modernistas e assim fundaram o grupo dos 5. Aqui algumas obras de Anita Malfatti. Essa artista, ela foi de grande importância também nessa primeira fase do modernismo. E ela pintava com dificuldades, não dificuldades, mas ela tinha uma atrofia congênita no braço e na mão direita, então ela utilizava a mão esquerda para pintar. Para ela não foi um problema, e para isso demonstrou que a pintura dela se tornou única e expressiva, o que não atrapalhou em nada para que ela desenvolvesse a sua arte. Ela morou e estudou na Europa, nos Estados Unidos, e quando voltou ao Brasil juntou-se com os outros artistas que tinham ideias modernistas assim como ela. Nas suas obras procurava em sua maioria expressar cores vibrantes para mostrar temas cotidianos com forte influência no expressionismo, o que foi uma vertente que valorizava a expressão emocional do indivíduo, com uma visão individualista e depressiva da realidade. A obra de Anita Malfatti foi de cunho interpretativo, com algumas características marcantes, como cores vibrantes, pinceladas visíveis, destaque nas expressões, descompromisso com a realidade, quebra com o modelo artístico da academia, temas pessoais e do cotidiano. Aqui nós temos duas obras dela, A Estudante, de 1915, e O Homem de Sete Cores. Também temos O Homem de Amarelo, que foi uma obra bem importante dela, e A Boba também. Então, era isso a nossa aula hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado, bom estudo e até mais. E lembre-se sempre, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua própria criação, como diz nosso grande educador Paulo Freire. Muito obrigada.